E esse som? Olá, gente. Resolvido aí o eco? Boa noite a todas, todos, todes. Espero que vocês estejam bem por aí. Mais uma atividade da Casa Insubmissa de Mulheres Negras na Flica 2022. E essa mesa luxuosíssima em que a gente vai conversar um pouco com pessoas que estão diretamente envolvidas com o ato de fazer livro. Fazer livro é muito mais complexo do que parece, né? E o caminho que o livro vai seguir também é parte da feitura do livro, né? A circulação do livro também é importante. Então tem quem faz o livro, tem quem organiza, né, a cena de fazer o livro, que produz o livro, né? Tem a editora que está ali capitaneando as etapas de feitura pelo livro e tem as professoras, assim como Catuxa Bento, que nos ouve e nos vê, que também aí está nessa cadeia da distribuição do livro, né? Quando a gente leva o livro para a universidade, quando o livro está na sala de aula, quando a gente presenteia as pessoas com o livro. Então, as histórias e os caminhos que o livro ele pode percorrer são muito maiores, muito maior, muitas vezes, do que a gente pode mensurar. Então, por isso, essa mesa de hoje, né? Experiências editoriais, uma conversa sobre mãos pretas que fazem livros, né? Eu tenho a honra de receber essas mulheres maravilhosas. Catuxa está conosco via Zoom. E aqui presencial temos Maria Mariana, Luciana Brasil, Deisiane Barbosa e mediação de Joyce Faria. E é isso, gente. Eu quero agora ouvi-las. A gente vai seguir aqui, né, essa ordem que estamos aqui. Catuxa é a quarta a fazer a fala. E aí, cada uma vai falar sobre a sua participação nos caminhos do livro, né? Desde fazer o livro, desde produzir o livro, desde diagramar o livro, desde lidar com os autores, com as autoras, desde a indicação, o uso do livro, né? Então, vamos lá. Muito obrigada pela presença de vocês e de todo mundo que nos ouve. E com vocês a primeira, né, que minha designer da editora Diálogos Insubmissos, Maria Mariana. Com a senhora. Obrigada, Deise. Obrigada, Diálogos, pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa mesa, num evento tão legal como a Flica. Então, sou Maria Mariana, sou formada em arquitetura e urbanismo, mas trabalho como designer. E aí não faço só livros, assim, trabalho com conteúdo, trabalho com identidade visual, mas hoje estarei falando sobre a minha experiência editorial. E essa experiência é todinha junto à editora Diálogos Insubmissos. Isso porque a Deise confiou em mim, assim, desde o primeiro momento que a gente se conheceu. E é isso, assim. É um processo... Hoje cheguei aqui e vi as pessoas folheando o livro. Foi a primeira vez que eu vi o livro impresso, inclusive. O livro que a gente fez, o Filipas Marias, de Janilde Chagas, da editora. E foi muito interessante. Assim, passei a tarde, vi crianças folheando o livro. É um livro infanto-juvenil. Então, me fez pensar muito sobre todo esse processo. E sobre o que eu ia acabar falando aqui hoje, né? Porque são 15 minutos e falar sobre cada partezinha do processo, acho que cada partezinha seria pelo menos 15 minutos. Mas, para resumir, essa experiência de ser designer e trabalhar com livros também, eu quero falar muito sobre a questão de ser uma designer preta, porque quando eu vi as pessoas folheando esse livro aqui, eu pensei em todos esses processos que a gente passa, assim, porque qualquer trabalho de designer, de design, como designer, é um trabalho que a gente precisa se expor a todas as vulnerabilidades e aos erros, né? Então, imaginar esse produto final
ele sempre é muito diferente do que a gente vê na tela do computador. E aí o processo ele é super longo, porque no início a gente precisa fazer esse contato com o autor, a autora do livro, para que ele fale para a gente o que o livro fala, para a gente tentar entender imageticamente como aquilo funcionaria enquanto identidade visual. E essa parte assim é uma das minhas partes preferidas, porque é a parte onde eu posso começar a imaginar como é que vai ser essa forma final do livro. E é a parte que vem antes da pesquisa, né? A gente, logo depois de entender o que é esse roteiro, o que é esse livro, para quem é esse livro, porque tem muito isso. Por exemplo, Filipas Marias, é um livro infanto-juvenil, então isso acompanhou a gente desde o início. Então, precisava ser um livro mais lúdico, um livro para chamar a atenção desses olhares, né, mais jovens. E aí, depois desse processo assim, de entender o que vai ser, quem vai ler, a gente começa a fazer o design, né, fazer a identidade visual. E aí também é uma coisa de construir, trazer um pouco da nossa cultura, né, o que a gente vivencia, o que a gente também lê. E que elementos são esses, que cores são essas, que tipografia é essa, como é que isso vai ser visto no final. Porque o livro ele é um objeto tátil, então a gente precisa fazer da experiência de leitura, né, do você tatear o livro e, enfim, visualizar tudo isso, que seja confortável e que seja também uma experiência única, sabe? Porque o livro ele pode acabar indo para a mão de pessoas completamente diferentes culturalmente, e isso é sobre qualquer design, mas eu acho o design de livro uma coisa realmente muito interessante, porque é sobre leitura, né? Sobre a gente imaginar o que a gente está lendo e sobre as próprias imagens que constituem esse livro também participarem desse processo. E é isso, assim, eu acho que essa coisa da vulnerabilidade, da tentativa e erro, é o que mais me acompanha no meu processo, porque é sempre assim uma troca imensa. A gente faz o primeiro esboço, mostra para a pessoa, às vezes a pessoa não curtiu, e aí tem esse processo de trocar e de refazer e de tentar entender como é que a gente pode melhorar, baseado também no que a gente acha que é melhor como solução visual, como solução de design mesmo. E tem a tal da capa, né? Que a gente tem aquele ditado: não se julga o livro pela capa, mas a gente sabe que isso é mentira. Todo mundo julga o livro pela capa. E hoje foi o que eu mais observei, assim. As pessoas elas olham a capa e olham o formato também. Então tem todo esse processo de experiência, sabe? De experiência de tatear esses livros e de entender o que aquele livro é. Então, construir esses elementos, construir esses grafismos é um processo infinito. Eu digo isso porque só acaba quando termina. Principalmente porque na diagramação a gente entende o que funciona e o que não funciona no projeto específico. Então, às vezes, você está com a vontade de fazer uma coisa, quando você coloca no software para diagramar o livro, você vê que aquela coisa não funciona. E aí você tem que refazer. Aí você imprime o livro, percebe que a fonte ficou pequena para uma criança ler ou para um idoso ler, ou enfim. Você tem que fazer de novo. Você percebe, você chega aqui, abre o livro e vê que com a encadernação certas coisas que você colocou na sua diagramação talvez não tenham funcionado. E, além disso, tem todo o processo de produção gráfica, que também é super importante, ou seja, a materialidade desse livro é uma das principais coisas assim do projeto, ou seja, que tipo de papel vai ser esse, como é que vai ser essa impressão, e aí a gente entra na coisa do custo, né? Quanto é que vai custar fazer esse livro, e é outra coisa também que tangencia o projeto inteiro, porque não adianta você fazer o projeto sem pensar como é que vai ser, quanto ele vai custar, porque isso também vai acabar sendo obra sabe, de você ter que fazer de novo o que você já tinha feito antes. E aí é um vai e vem, assim, é isso que eu posso dizer. Eu acho que é um processo de vai e vem.
E hoje eu comentei muito com algumas pessoas, assim, falando sobre essa mesa e falando sobre a minha fala, que é um processo de coragem, porque de insubmissão, porque você tem que estar aberto, sabe? Você tem que estar aberto aos erros e aberto às tentativas e aberto a toda essa vulnerabilidade que é simplesmente colocar no mundo uma coisa que vai passar por várias mãos, entendeu? Então, eu acho que, como designer, eu acredito que fazer livros é um ato de coragem e de submissão muito grande. E é isso, assim. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está no YouTube também. Estou muito feliz de participar dessa mesa e ansiosa pelos próximos livros também, porque é viciante ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é um negócio de vulnerabilidade, é um negócio viciante, porque quando você vê o primeiro pronto, você diz, eu posso fazer mais. E em todos os sentidos, mais de quantidade, mais de qualidade também. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecer, né, o convite, participar dessa mesa maravilhosa, principalmente nesse momento, né, que Cachoeira está sendo movimentada completamente pela literatura. Meu nome é Luciana Brasil, sou produtora, né, e esse livro que eu venho representando, que eu produzi, foi o primeiro livro que eu produzi, e foi uma experiência muito incrível, assim, né, porque As Aventuras de Lurdinha é um livro que é baseado em um curta-metragem, que foi TCC, de um cineasta chamado Marvin Pereira, né, que é A Vida para Valer. E ele tinha um projeto de transformar aquela narrativa, aquela história em um HQ que conseguisse atingir crianças, né? E o filme, e Lurdinha, é uma homenagem à tia dele. E quando ele me apresentou o projeto, eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa revista, como é que é o processo. Ele já estava no processo de construção do roteiro, né, em parceria com Gisele, e dialogando já os primeiros desenhos, já vinha apresentando, e como é que a gente vai financiar, como é que é esse processo, até que veio a Lei Aldir Blanc, a gente falou, vamos mandar para ver o que é que vai dar. E a gente parou em um ponto onde a gente pensou de que forma a gente queria atingir esse objetivo da revista, né? De que forma a gente queria impactar essas crianças. Então, foi quando a gente, enquanto produtora, a gente pensou no processo de distribuição, né? De como a gente ia movimentar, principalmente porque é uma revista que ela é para crianças do Recôncavo da Bahia. E a gente pensou, vamos distribuir na Secretaria de Educação. E aí eu comecei a fazer os contatos de toda a Secretaria de Educação. E hoje, As Aventuras de Lurdinha já entrou no planejamento pedagógico das escolas aqui. Já está no planejamento pedagógico de Cachoeira, no planejamento pedagógico de São Félix, no planejamento pedagógico de Conceição da Feira, no planejamento pedagógico de várias cidades do Recôncavo. Só que eu queria ir muito além, né? E a gente conseguiu distribuir em 27 cidades da Bahia, né? Então, participar desse processo de produção, tipo, do início, né? De quando ele estava ali pensando, e falar assim, eu quero produzir um livro, eu quero fazer essa revista, como é que a gente vai fazer? De acompanhar cada desenho. É muito incrível. É incrível você ver chegar o livro e falar assim, vamos distribuir. De você fazer o contato com cada secretaria e as pessoas falam assim, eu tenho uma quantidade de livro para dar para vocês. E elas falam assim, como é possível você estar me dando essa quantidade de livro para crianças? E quando vê o conteúdo, histórias que dialogam muito com as crianças do Recôncavo, porque tem elementos e tem as semióticas do Recôncavo, né? Tem sambadeiras, tem pescadores. Então, muitas crianças são impactadas e esse era o grande objetivo da gente. Então, quando eu percebo que a gente está em uma reunião e a gente leva uma revista e a criança fica horas olhando o desenho,
eu me sinto muito feliz enquanto produtora, né? Que o objetivo... Tá. E o objetivo foi alcançado. E é isso, assim, né? A gente está num projeto da próxima edição, né? Da segunda edição das Aventuras de Lurdinha, que a gente vai prolongar essa história, né? Essa primeira edição, Lurdinha, ela brinca com o seu irmão Pedro, então a gente vai trazer outros elementos do Recôncavo e vai expandir a história. Então, vem a segunda edição aí, a gente está nesse processo de produção da segunda edição já. É isso. Resumir mesmo assim, a questão do processo de produção, porque quando a gente é produtora, a gente faz todo o processo se movimentar, né? Do início ao fim, da captação de recurso até o processo de distribuição. Então, quando a gente vê o processo de captação de recurso, de distribuição, e a gente percebe que o objetivo foi alcançado, a gente, enquanto produtora, se sente totalmente realizada. Que o objetivo foi alcançado realmente sobre aquele projeto. E é isso. As Aventuras de Lurdinha conseguiu, de certa forma, impactar várias crianças do Recôncavo e da Bahia. Boa noite a todas as pessoas aqui. É um prazer, né, estar aqui na Casa Insubmissa. Essa minha caminhada com Deise também com diálogos, né? A gente já vem de um tempo aí fazendo as parcerias. E é maravilhoso estar aqui, né, nesse momento Flica, nesse momento de reencontro, de celebração. É isso. Eu sou Deisiane Barbosa, sou daqui do Recôncavo, né? Costumo dizer que eu sou de vários lugares, caminhante. Nasci em São Félix, mas caminho por Cachoeira, Povoado do Cruzeiro. Sou artista da palavra, artista visual, formada em artes visuais aqui pela UFRB. E também, atualmente, né, dentre as minhas atuações, tenho atuado como editora da Andarilha Edições, uma editora que eu falo que é independente e artesanal. Toco a editora aí desde 2019, mas o que precede esse meu trabalho, quando eu falo, costurando para fora, né, como eu falo, brinco assim, são alguns trabalhos meus, autopublicações, né. Em 2015, eu produzi o livro Cartas a Teresa, de um modo totalmente independente, né, feito em casa, costurado, 100 exemplares apenas. E lancei justamente aqui numa circunstância dessa, né, na Flica, e fui eu mesma fazendo a distribuição nesse corpo a corpo, né, nesse contato com leitores, leitoras, enfim. Em 2016, como a Luciana falou, a gente faz o primeiro, aí já fica, Maria também falou, já fica querendo fazer outros, né? Aí, em 2016, eu fiz mais um livro. E um dos meus maiores prazeres de fazer o meu próprio livro é que aquilo, para mim, significava uma extensão do processo criativo. Porque, enquanto artista visual, eu queria muito explorar outras maneiras de expandir, ampliar ao máximo aquela narrativa. Então, eu entendia que eu mesma pensar o modo como eu queria que o meu texto estivesse expresso, né, aquilo também era um modo de seguir narrando. E aí é isso. Depois dessas primeiras experiências, fazendo os meus próprios livros, eu já tinha aquela inquietação de querer fazer livros para outras pessoas, né? Em 2019 foi que veio a demanda real, né? Uma amiga que estava pesquisando Cachoeira, as histórias daqui, ela escreveu uma tese, né? E aí um dos capítulos da tese era uma reunião de contos a partir de histórias aqui de Cachoeira, né? A Maíra Vale. E aí ela me lançou o desafio de que eu publicasse, reunisse esses contos e fizesse um livro. Foi daí que nasceu a Andarilha Edições, com o livro Cachoeira e a Inversão do Mundo, né? Cachoeira e a Inversão do Mundo, 2019. Nasce o livro, nasce a editora. Daí, então, assim, disparou, assim, caminho sem volta. Falei, adorei isso aqui. E aí eu fui entendendo, né, possibilidades dentro dessa perspectiva de fazer livro de um modo artesanal. Por que artesanal? Assim, né? Tem toda uma questão de escolha estética, mas também tem toda uma questão de viabilizar uma produção. Bom, onde eu estou situada? Situada no interior da Bahia,
né, no interior. Eu costumo falar interior do interior, porque eu estou situada mesmo no povoado do Cruzeiro. Então, o desafio era, com o que eu tenho de recursos, botar isso para frente, né, botar a mão na massa e tal. Eu falei, não, então, fazer em casa e fazer de um modo artesanal não só me permite uma viabilidade, como também permite ousar na experimentação, né? O grande barato para mim de fazer livros de modo artesanal é poder desconstruir, muitas vezes, um formato de livro que é mais tradicional. Eu queria seguir lançando essa instiga para as pessoas que fossem ler, que pudessem tocar o livro de um modo, né, que o tocar, o folhear, o experimentar o livro fosse também, suscitasse também uma experiência leitora ampliada. E aí é isso. Aí a proposta da gente também falar da jornada que é o processo de fazer o livro, né? Quando eu comecei nessa coisa, então, de lançar essa proposta, né, de costurar para fora, as pessoas foram chegando interessadas em entender como era esse processo da andarilha, eu tinha em mente de seguir nessa proposta, de fazer ao máximo, experimentando os formatos e fazer também, assim como eu me realizava fazendo os meus próprios livros, entendendo aquilo como a extensão do processo criativo, eu também queria provocar essa experiência para autores e autoras que chegavam para publicar com a andarilha. Então, o processo de costurar o livro, de desenhar o livro, de conceber o livro, sempre é muito participativo, né? A gente sempre chega o material, aí a gente faz um processo de apreciação, né? De ver como é que dialoga com a poética da editora. Aí, uma vez, né, a gente fazendo esse processo de contratação, a gente segue conversando, assim, para ir além do que o texto traz, mas entender como é o processo, como foi o processo criativo desse texto, porque tudo isso é elemento para a gente também pensar e desenhar esse livro. Então, é bem dialogado, bem uma troca, né? É um processo assim. Os livros da andarilha, que são esse processo da artesania, e somos uma equipe enxuta, né? Sou eu coordenando, mas tem também aqui Luana Oliveira, que é artista visual, ilustradora, que é a costureira oficial da andarilha, né? Ela que faz todo esse processo impecável das costuras e tudo mais. Tem Maíra Vale, que também é colaboradora no processo da edição, na revisão. Então, é assim, tipo um se vira nos 30, 3 pessoas, assim, é um se vira nos 30, né? De dar conta de muitas funções até. Muita correria. Então, isso ocorre... É lento, né? Eu costumo dizer que uma das premissas assim, do fazer artesanal, independente e tal, é da lentidão. É um outro processo de materializar a coisa. Então, às vezes, são projetos que duram 6 meses, né, Luana? E, às vezes, a gente não consegue também deixar a coisa... É um projeto de cada vez, muitas vezes, né? Porque, às vezes, quando é tudo ao mesmo tempo, embola, é muita coisa. Mas, enfim, das etapas, né? A gente recebe o texto, a gente faz essa apreciação, começa esse processo de diálogo, de entender como foi o processo criativo. E, a partir dessa fala de autores e autoras, ir pegando elementos para tentar trazer esses elementos para o projeto gráfico do livro. Aí é isso. Como Maria falou, né, a gente lança lá as ideias no programa, faz o processo da diagramação, né, o projeto gráfico e tal. Mas é um ir e vir, né? Aí vai, imprime, faz uma impressão teste, entende como é que funciona, se não funciona, volta para esse diálogo com os autores e autoras, né? Tem muita essa abertura de opinar, né? Gostei assim, gostei dessa cor, não gostei dessa. E ir experimentando, é muito experimental também, né? Aí é isso, a gente tem um processo de testar materiais também, compra pesquisas de materiais, e aí as etapas, né, de imprimir miolo, de imprimir capa. Aí tem um processo, como a gente faz artesanalmente, então é toda essa coisa de fazer um a um, de fato, né, de dobrar. E é isso, é um processo... Um exemplo assim, para ser bem prática, né? Esse processo de deixar o livro bem refilado, né, que é essa coisa aqui bem, né, retinha, assim, é algo que a gente faz até então
à mão, assim, bota o caderno, né, lá na placa de corte, bota a régua e passa o estilete, assim, para tirar essa sobra que fica de papel aqui, né, quando o livro tem um volume de folhas. Então, é um processo assim do fazer um a um mesmo. E também pensar que um livro-objeto, uma das qualidades, né, do que torna a coisa preciosa é que, embora haja uma serialização, cada livro acaba que é um livro, né? Cada um acaba tendo uma marca. Enfim, é essa coisa, né? Esse daqui, por exemplo, também já é outro livro, Cartas a Teresa, que também brinca com essa coisa de provocar, né, os formatos. Ele é um livro que é assim, mas depois, quando você abre, ele é assim. Aí, como são cartas, né, são 19 cartas, aí cada folha tem esse coisa aqui de abrir, né, enfim. Aí, o que permite também, né, ser artesanal, ser independente, é tentar viabilizar algumas artes, assim, algumas ousadias. Por exemplo, uma coisa assim, uma gráfica, se eu for procurar uma gráfica para fazer um livro desse, é uma coisa assim bem difícil, até do diálogo, sabe? Falar, eu quero um livro cujas folhas assim vai ter folhas 7 folhas amarelas, 7 folhas rosas, assim não dá, sabe? É bem difícil o diálogo. Então, das vantagens de se fazer artesanalmente é poder inventar umas artes assim que dá certo assim de fazer, né? Então é isso. É um processo, passa assim por essa etapa de concepção, de editoração. Tem um processo também da editoração, né? Aí eu faço em paralelo, em parceria com essa outra colaboradora, a Maíra Vale, então, de incansavelmente trabalhar no texto, né? De auxiliar o autor, a autora, muitas vezes a dar um trato para aquele texto. O texto, às vezes tem textos que chegam prontos assim, né? Maravilhosos, enfim, já está pronto, mas às vezes são textos que precisam de um processo de preparação, né? De edição, de fato, e também, mais uma vez, é um processo muito dialogado, de respeito, né, ao texto e, enfim, à autoria ali. Mas é isso, é um trabalho de equipe muito dedicado, né? Muito. A Andarilha, por exemplo, eu falo que a gente se compromete na produção, assim, no meter mão na massa do fazer. Agora, eu ainda não consegui dar conta, por exemplo, é o processo da distribuição, porque assim é demais, são muitas funções, né? Dentro desse mundo editorial são muitas funções, gente, muitas. Então, assim, não dá. E aí tem toda a questão também de ser independente, é que você precisa colocar seu bloco na rua, assim, divulgar o trabalho maravilhosamente bem, né? Falar e tal. Gente, então é isso, é muito corre, mas no final das contas o que move tudo isso é muita paixão, né? Muito encanto por literatura, por livro, por tudo o que isso movimenta. E é isso. A gente fica feliz quando tem uma festa literária e tem a casa em submissa para a gente falar dos processos, de como é. É isso, é maravilhoso. E, no final das contas, poder publicar, né, as narrativas, com muitas aspas, impublicáveis, né, as narrativas que a gente não vê nas livrarias, nos espaços, fazer esse corre assim no interior, no recôncavo, poder instigar as narrativas a saírem das gavetas e botar isso para o mundo, assim, né, fazer circular. É isso. Oi, gente. Agora é a Catuxa que vai falar. Boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá.
Posso falar? Oi? Olá. Tá Tá tendo reverberação de som. Espera só um pouquinho que a gente tá ajeitando isso aqui. E, enfim, as coisas vão se resolvendo. E parece que já passou. Não. Eu acho que sim. Quer falar? Vamos ver se sai com repetição o seu som. Olá. Foi. Pode falar. Joia. A gente tá te ouvindo. Ai, gente, eu tô emocionada de estar aqui. Muito obrigada por esse convite, por me receberem e também por compartilhar esse espaço tão lindo, cheio de feituras, onde a palavra é respeitada de uma forma cheia de carinho, cheia de atenção. Bom, já sei que os orixás estão aqui abrindo caminho para essa comunicação dar certo. Peço a licença, peço a bênção dos mais novos, dos mais velhos. Agradeço muito a Daisy por ter me convidado, a Maria Mariana, Luciana Brasil, Deisiane Barbosa, muito obrigada por compartilharem essas histórias tão relevantes sobre o ato político de colocar as nossas palavras para o mundo. É um processo de parir, né, ou de dar à luz a tantas vozes que por muito tempo foram intencionalmente colocadas no ostracismo ou apropriadas de forma tão antiéticas e muitas vezes assassinadas no sentido mais genocida da palavra, né? Não só da carne, mas também do significado, das epistemologias que a gente tem. E Joyce, obrigada pela mediação. É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria me apresentar, meu nome é Catuxa Bento, eu sou professora na Universidade de Edimburgo, sou professora de raça e pensamento descolonial no Departamento de Sociologia, mas eu também sou editora e aí é uma parte um pouco diferente do que vocês apresentaram. Eu sou editora de um jornal acadêmico chamado Identidades, Estudos Globais e Cultura e Poder. É uma revista acadêmica daqui do Reino Unido, mas é uma revista internacional, qualquer pessoa pode publicar, mas as publicações são em inglês. Eu estou falando isso porque realmente é uma outra faceta, né, dessa experiência não só da indústria de publicação, da indústria editorial, mas é uma outra faceta estar na sala de aula fazendo a curadoria de um currículo em que a gente vai ler junto com os alunos e mediar esses conhecimentos que muitas vezes foram parte desse genocídio epistêmico, né, por um outro lado. Então, eu acho que é uma outra feitura, né, uma outra parte da feitura que se faz tão importante como a Maria Mariana falou no começo, né, como que é a gente
ter que negociar com o autor o significado, como foi o processo de criação, como que é que a gente também se inspira, como a Deisiane falou, se é um filme, se é um curta, como que a gente dá consequência àquela história a partir do nosso próprio, dentro dos nossos próprios termos, nos nossos próprios significados, né? E como a gente costura isso dentro do nosso processo criativo que dá tanta possibilidade da gente criar coisas que não é que vão na contramão da indústria editorial, é que ela tem a sua própria vida, dá a vida de uma outra forma, com uma outra cor. Como a Deisiane falou, eu achei muito lindo, aprendi muito entender um pouco mais como essas questões são possíveis. E o meu trabalho é justamente falar sobre como a gente negocia esses significados no dia a dia, produzindo muitas coisas diferentes. E quando a gente, para mim, como professora, como editora, e também como uma pessoa que se dedica muito a entender o significado das palavras, minha área é o discurso, minha área é a linguagem. Eu gosto muito de como as feministas negras, insubmissas, descoloniais, nos inspiram a dizer que a gente precisa ter um envolvimento mais crítico, né? Como a gente ocupa a linguagem. Então, muita gente fala que essa linguagem que a gente tem falado agora é uma linguagem colonial do colonizador português, mas a Lélia Gonzalez já ensinou a gente que eles nem estão entendendo, mas eles estão falando a nossa linguagem. A gente se apropriou, a gente ocupou essa linguagem e estamos criando um português. E o português, essa linguagem, ela não se dá só nas palavras que a gente está falando aqui, ou que a gente está escrevendo e publicando. É uma linguagem de afeto, é uma linguagem política em que a gente entende que produzir esses livros tem uma mensagem. Tem uma mensagem a gente publicar certas pessoas, publicar certos grupos, publicar certas vozes e as verdades a partir de uma perspectiva, um ponto de vista e uma experiência que é muito particular, né? Dentro de toda o arcabouço de opressões que a gente convive no dia a dia, mas que a gente não pode naturalizar, né? Então eu acho que a linguagem acaba sendo um ponto-chave para a gente pensar as outras múltiplas possibilidades de contato que a gente tem com o mundo. O contato com o contexto, com o tempo, com o espaço em que a gente está ocupando, para que a gente possa compartilhar de uma forma diferenciada o saber. Então isso me chama atenção no meu dia a dia como professora. Como que a gente rompe com os paradigmas racistas que a gente tem aprendido a ler, os paradigmas racistas que a gente aprende a reproduzir as verdades, ou que a gente acha que é verdade, né? Por que a gente naturaliza tanta violência nesse caminho? Eu me preocupo com isso porque eu acabo ficando como mediadora desse conhecimento e eu gosto de falar que também é uma forma de traduzir, né? Traduzir a comunicação, traduzir a linguagem de uma forma mais afetiva, de uma forma mais cheia de atenção e afeto. Ou o que eu quero falar de afeto aqui, por favor, não é para romantizar, é para entender isso como uma ferramenta pedagógica em que a gente utiliza a linguagem como forma transformadora e radical para o antirracismo. Então, eu fiz umas anotações aqui sobre as perguntas que me levam para a sala de aula quando eu leio quando eu leio o que vocês estão publicando, por exemplo. Eu pergunto: como que a gente educa para desmontar ou desmantelar o racismo, como a Audre Lorde fala, né? A gente precisa desmantelar a casa grande. Como a gente educa para construir o soi real, como a poeta Suzanne Césaire fala pra gente?
Como a gente educa para subverter, como a Tatiana Nascimento, uma poeta maravilhosa de Brasília, sugere. Como que a gente educa para construir uma ideia de ser humano, como a Sylvia Wynter, uma filósofa caribenha, jamaicana, na verdade, muito linda, que ela procura convidar a gente a pensar que a humanidade é diferente. E ela faz isso através de escritas muito pertinentes e críticas. Como a gente educa para criar um espaço américa ladino, como a Lélia Gonzalez fala? Como a gente educa para ser insubmissa, como a Daisy Sacramento ensina a gente? Como a gente educa para ser quilombola, como a Beatriz Nascimento também ensinou. Essas perguntas me levam para a sala de aula porque a gente tem essa interlocução possível que hoje uma nova indústria eu não quero nem chamar como indústria, mas um novo caminho de publicações tem ensinado a gente a fazer, né? É só possível porque essas vozes são publicadas, essas vozes que não se submeteram, que não se submeteram a essa colonialidade, não se submeteram a racismo. E eu acho que é uma proposta bastante revolucionária pensar isso. Então, eu gostaria de falar aqui de algumas autoras que eu gosto muito. Uma delas é a Dionne Brand, ela é caribenha, mas agora ela está estabelecida no Canadá. Quem me introduziu a ela foi Tatiana Nascimento também. Um beijo para ela, se algum dia ela assistir isso. Ela fala que nenhuma língua é neutra. Eu gosto desse termo de falar que nenhuma língua é neutra, porque a gente pode falar de linguagem, né? O que você quer dizer com isso? A linguagem corporal, a linguagem dos significados, mas também a linguagem do idioma, e a língua também é língua, né? A língua no sentido mais queer possível, do que a gente pode, dos prazeres que a gente pode dar quando a gente fala, da gentileza que a gente pode oferecer quando a gente publica e compartilha saberes, da vida que existe na palavra compartilhada, na palavra radicalmente antirracista, onde o amor é utilizado como ferramenta revolucionária. Para mim, isso são coisas interessantes que eu encontro em nessas ocupações da linguagem que eu estou falando aqui, nessa forma de falar o português, nessa forma de falar o afeto, nessa forma de usar a língua física e metafórica como lugares que nunca foram neutros, que nunca serão neutros, mas que não estão servindo só para ser a contranarrativa do colonial ou a contranarrativa do racismo. Elas são porque elas existem por si mesmas em suas complexidades e contradições, mas estão dentro de uma possibilidade de criar novos futuros que não sejam somente a partir dos binários racista-antirracista, mas o revolucionário queer, o revolucionário da afrodiáspora, da insubmissão, que vai muito além nos termos do afeto, transmitindo presenças, transmitindo vidas e palavras que fazem sentido para novos sentidos, né? Surgirem a partir daí. Então, como professora, eu acho que essas publicações são extremamente relevantes para que a gente consiga construir novas realidades e ocupar ainda mais a linguagem de uma forma mais revolucionária mesmo. Essa eu acho que vai ser a palavra que eu mais repeti nessa fala, mas a utilizarei e a ocuparei enquanto necessário. Obrigada. Um, dois, testando.
Joyce. Eu achei ótimo e a fala de vocês me atravessaram de diferentes formas, né? Então, primeiro, eu queria agradecer à Casa das Insubmissas, porque é um espaço de rasura, né? Primeiramente, também, assim, a gente olhar para a Flica, né? E toda a história da Flica, e hoje ter aqui uma casa que foi produzida e pensada por uma mulher negra e traz outras mulheres aqui, né? E pensando nessas mulheres negras nordestinas, né? E pensando, sobretudo, também quando você fala de linguagem, eu lembro de um conto que se chama Carne de Língua, que é um conto africano. E como é importante o que vocês fazem, porque o que vocês proporcionam para a gente é carne de língua. Então, a gente sobrevive e revive através de cada história que vocês colocam, né, nos livros. Então, enfim, cada desenho, cada diagramatura, cada palavra, né, é para a gente, para nós leitores, carne de língua. E a gente se alimenta todos os dias. Então, muito obrigada por vocês produzirem o que vocês produzem para a gente e por alimentar a gente, né, com isso. Então, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando também que essas escritas são rasuras, né? Então, hoje, mulheres negras estarem nesse lugar onde nós sempre fomos empreendedoras, né? Sempre empreendemos, as nossas ancestrais e tudo mais. E hoje vocês estão num lugar que foi um lugar que é majoritariamente ocupado por homens brancos, e vocês estão aí colocando o livro de vocês no mundo e divulgando, e estando nas escolas, né? Imagina as escolas do Recôncavo, hoje as pessoas estarem lendo leitores que são escritores que são daqui, e não mais os escritores que são sempre desse eixo Rio-São Paulo, assim. Então, é muito importante que essas produções, por mais difícil que seja esse processo de distribuição, mas é importante que haja distribuição, né? Porque, para quem está nos outros estados, fica sempre nessa lógica de consumir, porque as livrarias sempre vão perpetuar isso, né? As livrarias e as editoras. Então, quando vocês, quando chega a Insubmissa, a Andarilhas, quando chegam todas essas outras corporeidades, né, trazendo essas outras possibilidades de leitura, poder olhar e falar assim, poxa, que massa, ó, tem um personagem que é negro e que ele não é escravo, tem um personagem que ama, né? Isso é rasurar também, quando a gente pode trazer os nossos sentimentos e as nossas emoções para dentro do livro e trazer outras possibilidades de história, né? Então, eu fico muito pensativa nessas coisas, nesse processo de empreender, de produção desse livro. Eu trabalhei muito tempo como vendedora de livro, e é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí o livro e também tem isso, né? Porque a gente está chegando no leitor, então a gente faz parte dessa ponte entre vocês e a professora e os leitores, né? As outras pessoas, assim. Então, às vezes, a gente esquece um pouco dos vendedores, mas os vendedores, eles têm um papel fundamental, assim. E como é importante construir isso para que os seus livros cheguem em mais e mais lugares, assim, né? Para que essas escritas possam não estar só no Recôncavo, mas ir para outros lugares, né? Para outros estados, ir para João Pessoa, ir para Recife. Então, é isso, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, pedir para que vocês continuem escrevendo e publicando seus livros, e dizer que é muito importante mesmo essas escritas, porque a gente sempre leu, né? Uma vez eu fui ver uma entrevista de um editor desses franco-africanos, sei lá. E ele dizia que, enfim, não tinha, né,
autores negros, então a galera trabalhava ali só com aquele, né, aquele recorte, homens brancos e tal. E daí um dia ele falou assim, não, pô, então vamos fazer aí um livro para ver se vende. Então eles fizeram um livro de fotografia, tal, todo pensado, pessoas negras. E aí, para surpresa deles, o livro vendeu muito. Então, na verdade, não é que a gente não lê, a gente precisa ter essas representatividades, né? Então, é importante para que isso continue, para que a gente continue tendo essas representatividades, né? Para que a gente continue lendo e criando, né, pessoas leitoras, crianças. Acho que literatura infantil, para mim, é o que faz o grande sentido, porque é você trabalhar de pequeno para que, quando ele se torne um adulto, ele continue nesse processo, assim. Então, é muito mágico. Faça o 2 da Lurdinha. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Oi, gente, boa noite. Minha pergunta é sobre processo criativo. Meu nome é Júlia. Boa noite, desculpa, eu estou nervosa. Eu queria saber como a palavra influencia no que você vai criar, se você lê antes, se você tem acesso a esse conteúdo, ou se é só o tema, e se depois da arte criada, se ela reverbera de volta na palavra quando você escreve também, se existe essa troca assim, de processo, como é que é? É isso. Eu acho que é impossível fazer um livro sem antes ler, pelo menos, uma leitura dinâmica dele. Eu tenho percebido isso, sabe? Porque mesmo tendo acesso àquele roteiro que o autor, a autora manda, mesmo tendo o que o autor e a autora tá te falando assim do que ele imagina que vai ser o produto final, é meio difícil que aquilo seja totalmente combine com o que você vai fazer no final, sabe? Então eu acho que tem que ter essa ponte. Então é complicado porque às vezes questões de tempo mesmo, né? E de horas ali de dedicação à leitura, a gente não consegue. Por isso que é tão importante ter outras pessoas trabalhando com a gente, porque aí essa troca fica muito mais rica. Porque tem outras visões, assim, outras pessoas falam, nossa, mas eu acho que isso ficaria legal. Essa troca é muito importante. Mas, no meu caso, esse livro em especial eu li, primeiro porque era um livro super curtinho, e segundo porque é um livro infantil, então tinha que fazer sentido, assim, cada ilustração que eu colocava nas páginas tinha que fazer sentido com o texto, sabe? Então, por causa da ludicidade mesmo da coisa. Então, eu tive que ler. Varia. Não sei se seria possível ler um livro de 500 páginas e fazer identidade visual. Aí já seria um pouco mais complicado, mas, ao mesmo tempo, eu penso que algum contato com a palavra a gente tem que ter, sempre. Só comentar, né, que exatamente influencia totalmente esse contato com a palavra. E aí, no meu caso, eu friso ainda mais, não só com esse texto, né, mas o subtexto, a entrelinha, o contexto em que o livro é escrito é fundamental. Todos esses são elementos assim que acabam, de alguma maneira, influenciando no processo de desenhar, né, de fazer com que o formato, o design, né, faça sentido com toda essa trama. Então, com certeza, a palavra atravessa tudo, né? Não à toa. Nossa, eu ia complementar só mais uma coisa. É que varia muito do método também, né? A gente faz um questionário com o autor, a autora. Então, esse questionário ele é muito importante, porque nele a pessoa vai colocar... A gente, inclusive, frisa que é para a pessoa colocar a maior quantidade de informações que possam ser transformadas em imagem que seja possível, sabe? Então, é bem importante também essa parte, que dentro do mercado, do design, da publicidade, chamam de briefing. Mas é a coisa assim que a gente que trabalha com isso sabe que é muito importante, a gente ter essa orientação da pessoa que
que está solicitando esse trabalho. Tem que fazer sentido, exatamente. Era exatamente assim, eu ia perguntar como que é esse processo, né? Porque enfim, um autor é um autor e tem muita coisa dentro de um autor, né? Assim, muitas informações, muitos desejos, né? E aí eu fico pensando que tem algum momento que você tem que falar, ei, segura aí, que são muito, né? Não cabe tudo isso daí aqui. Vamos tirar isso daqui, vamos dar essa limpada. E tem esse livro, por exemplo, ele foi escrito por uma outra pessoa, mas ele também foi escrito por você, né? Porque as imagens, elas são um texto. E aí, como é esse cruzamento, né, dessas identidades para esse processo de construção desse livro, assim, né? Como é esse casamento que acontece, que precisa acontecer entre o editor, o autor, a produtora e como isso tudo também de alguma forma tem que se encaixar para esse receptor, né, que é o professor, que é um leitor outro, assim. Assim, nesse processo das aventuras de Lurdinha, eu acompanhei todo o processo, né? De assistir o filme, né? De assistir o curta, de cada rabisco que Mar vinha fazendo, eu ia participando desse processo, porque a partir disso a gente ia pensando de que forma, quais seriam as estratégias para aquela produção. Então, quando ele escreveu um pouco do roteiro, ele já me apresentou como era, a gente pensou de que forma a gente ia produzir isso, de que forma a gente ia distribuir isso, qual estratégia, qual público, né, se a gente ia trabalhar com distribuição na rua, se a gente ia... Por isso chegou ao lugar de procurar a Secretaria de Educação, que eu acho que a gente ia conseguir atingir muito mais crianças, e o objetivo e a gente ia conseguir alcançar. Então, eu acompanhei todo o processo. Quando a ilustração chegou, a primeira ilustração chegou, eu vi, sabe? Quando entrou outra roteirista, porque tem Gisele também, que é roteirista desse HQ, eu acompanhei todo o processo. Então, é muito importante a gente acompanhar o processo. Porque se a gente não acompanhar o processo, a gente não vai entender. E a gente porque a gente cria metas, né? Enquanto produtora. A gente cria metas. Meta inicial. Então, todas as metas, elas têm que ser alcançadas. Então, se a gente não acompanhar o processo, a gente não atinge as metas. E atingir as metas de ter o HQ como um material pedagógico para a gente, enquanto produtora, é extremamente gratificante, porque esse era o objetivo e essa era a meta final. Então, se eu não pegasse o material inicial, se eu não assistisse o filme, se eu não soubesse quem era a Lurdinha, se eu não soubesse por que tem Pedro, por que tem sambadeiras, por que tem pescadores, por que a ilustradora usou tal elementos, por que essas cores, por quê? Se eu não soubesse, eu não ia conseguir visualizar as crianças lendo isso, qual o evento, que tipo de lançamento a gente ia fazer. A gente não ia conseguir alcançar o objetivo que ter atingido 27 cidades na Bahia, com a distribuição das revistas. E é isso. Olá. Estou encantada com o trabalho de vocês. Parabéns a todas, né? E bacana essa mesa, né? Também bem pensada, né? Por conta da diversidade dos lugares da criação, da poesia de vocês, dessa perspectiva de pensar a palavra como arte, a imagem como palavra, de pensar em como é que o espaço acadêmico também é esse lugar de produção de conhecimento. E
a Casa e Submissa de Mulheres Negras, que é um trabalho que eu acompanho à distância. Conheço desde Sacramento do YouTube, né? Pandemia, a pandemia fez esse favor a gente, né, de conhecer pessoas distantes para perto. E eu queria perguntar a vocês, uma pergunta talvez, não sei se cabe ou não, mas é uma curiosidade também. Que momento os boletos interferem na criatividade? Porque assim eu fiquei... Lu falou da questão de prazo e tal, aí eu queria saber se nesses prazos estão os prazos também de econômico. Pode ser para todas as três responderem, eu acho que de repente uma responde. Uma outra pergunta seria até que ponto o desconhecimento do escritor, que não conhece muito da parte de design, interfere na produção de vocês. Porque, de repente, eu fico assim pensando, olha para a imagem e acha que aquela imagem está interferindo no trabalho, na escrita, né? Talvez a escrita não vá ficar tão visível, porque há, sim, uma perspectiva, um apego muito grande na palavra, na escrita, e menos na imagem. Então, a que ponto esse desconhecimento ou esse conhecimento interfere na criatividade de vocês? E para a colega ali que tem esse trabalho lindo, maravilhoso, artesanal, é possível pensar na democratização desse material? De que forma essa democratização poderia acontecer? Porque você falou em 100 exemplares. Eu, por exemplo, quero um exemplar desse. É possível? Como é que isso chega para as crianças das escolas públicas? Que esse material é importante, né, que chegue até elas, considerando que muito do que você trabalhou também tem, de repente, seja mais acessível para eles. Então, como é que isso chega como criatividade mesmo, e potência poética e escrita? É isso, gente. Como foram, acho que 3 perguntas, acho que, sei lá. Vou responder a que você falou sobre o autor interferir no processo do design. É uma experiência de diálogo, porque é papel do designer ter essa expertise de passar o porquê daquelas soluções estarem ali. Então, quando a gente constrói a identidade visual, é uma identidade visual de um livro, de qualquer coisa, a gente coloca as coisas no lugar certo. Então, assim, se aquela fonte está desse jeito no título, é porque a gente acha que no título aquela fonte funcionaria melhor. Então, se numa outra parte do texto a fonte está de outra forma, é porque a gente entendeu também, inclusive entre a parte da leitura, porque tem tudo a ver, como você vai escrever. Assim, nesse livro, por exemplo, tem coisas que são faladas como fechamento de capítulo. E aí eu resolvi colocar escrito de outra forma, porque eram frases impactantes. Então, são essas coisas. Aí, às vezes, esse diálogo fica um pouco ruidoso, porque as pessoas também têm seus próprios gostos pessoais, né? Acho que isso interfere muito no trabalho do design, assim. E tem todo o direito. Eu sou aquela pessoa que defende, inclusive, eu acho que esse preciosismo é importante, porque a gente tem que saber passar para a pessoa que a gente está trabalhando o porquê das nossas escolhas, mas também tem que saber desapegar daquilo, porque eu acho que tudo é design, sabe? Tudo não existe muito isso de design feio e design bonito. Eu acho que o design ele tem milhões de formas, então para cada pessoa ele vai impactar de uma forma. Eu acho que é um pouco por aí. Espero que tenha respondido assim a sua pergunta. Resumindo, é um diálogo, é sobre isso, é falar, é troca. Posso falar dos boletos, né? Eu estava conversando com o Joyce. A gente estava falando um pouco sobre essa parte de financiamento, né? De como foi possível fazer, né? E o quão é difícil produzir, principalmente por estar no interior, né? Principalmente não ter acesso a alguns recursos com facilidade. Então, só foi possível fazer as Aventuras de Lurgia porque a gente teve Léo de Blanc, porque se não fosse isso, a gente não ia conseguir fazer. Porque a gente precisa produzir outras coisas para sobreviver, tanto que eu estava falando para ela. O lugar da produção aqui no Recôncavo está muito no lugar da sobrevivência para a gente.
né? A gente produz porque a gente precisa sobreviver. E algumas vezes a gente não consegue produzir porque a gente não tem financiamento. Então, os boletos interferem muito no processo criativo. Então, se não existissem os boletos, acho que a gente conseguia produzir muito mais. Né? Mas, de qualquer modo, a gente usa estratégias. Né? A gente usa o processo colaborativo, usa-se o processo coletivo. Hoje, aqui em Cachoeira, a gente trabalha muito de forma coletiva. Então, a gente não consegue movimentar se não for uma cadeia muito grande. Então, por exemplo, sei lá, eu preciso que alguém, por exemplo, preciso de Deisiane para poder costurar o meu livro. Com certeza, eu vou procurar a Deisiane e falar, Deisiane, eu tenho esse projeto, você pode colar. Você pode estar com a gente para a gente poder produzir as aventuras de Lurdinha. É dessa forma que a gente produz no interior. É dessa forma que a gente utiliza das estratégias para poder produzir. Então, quando a gente tem acesso a alguns recursos, a gente consegue, de alguma forma, ter uma equipe muito maior, que foi esse processo que a gente conseguiu ter uma equipe muito grande para produzir as aventuras de Lurdia. A gente teve assessoria de comunicação, a gente teve social media, a gente teve design, a gente teve ilustrador, a gente teve uma cadeia para poder a HQ sair. Mas só foi possível porque a gente teve financiamento. Se não, eram 2 pessoas fazendo várias coisas para poder a gente conseguir produzir. Porque a gente não consegue, né, fazer com que todas as pessoas paguem os boletos às vezes. Então, os boletos interferem muito no processo criativo. Mas a gente resiste e transforma a forma de produzir. E é dessa forma que a gente faz. Sim. Bom, e sobre a distribuição, né, que você perguntou, a distribuição desses 100... A gente trabalha com essa ideia da tiragem breve, curta, né? A gente produz de 50 a 200 exemplares, justamente porque é esse fazer mais lento, né? Então, por tiragem. Então, se acaba esses 100, de repente a gente faz mais. E essa distribuição acontece, geralmente, por parte de cada autor, cada autora, né? São eles quem fazem esse corre do divulgar seu livro, do corpo a corpo mesmo, com leitores, leitoras. E, através dessa via aí, sim, os livros têm chegado, né, em diversos espaços. Muitas vezes, tem notícias, né, de livros da Andarilha, por exemplo, que professores e professoras levam para as aulas, né, e justamente apresenta esse outro modo de conceber livros, enfim, mostram até pedagogicamente assim como é possível construir também o próprio livro, né, nessa perspectiva. Eu tive uma experiência recente com a autora, a Carla, esqueci agora, gente, pelo amor de Deus. Carla Dantas, uma professora incrível, poeta, dançarina, de Salvador. Carla levou, os alunos dela acompanharam o processo de edição do livro, assim, né? Ela foi partilhando como foi essa ideia de produzir o livro, né? Ia compartilhando cada processo e eles ficaram assim encantados de entender como é que acontece o livro. Aí depois ela levou o livro, o resultado, o livro pronto. Então eu fico pensando assim, como, às vezes é esse trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? De grão em grão mesmo, né? De como que é transformador, revolucionário, para usar uma palavra de Catuxa, como que é revolucionário de ter, né, das pessoas produzirem seu livro, publicarem seu livro, publicação independente, publicação artesanal e espalhando assim de maneira, né? Eu acredito que esses alunos, esses estudantes, certamente, né, têm outra perspectiva sobre a possibilidade de se fazer, de se publicar, de se, enfim, né? Eu acredito que chegue de alguma maneira assim, vai chegando e vai expandindo, né? A gente cada vez mais está tendo consciência de que é possível não só escrever, mas publicar, fazer circular e tudo mais. Esse processo de saber como o livro é construído, o processo dele, né? Da costura das páginas, assim, isso é muito massa. Porque eu acho que também dá uma consciência do valor do livro, né? Porque é isso, o livro ele tem o valor do papel, tem ali o tempo de passar agulhinha, na quantidade de... Quando você falou de cortar ali, folha a folha,
Então, ele é um livro, ele é uma obra de arte, né? É uma coisa que você vai colocar ali e vai falar assim, se vir alguém tocar, você fala, não, não. Não toca, só com luvas, querida. Não tem como, não é isso? E eu fiquei pensando também numa outra coisa, que é exatamente o que Mari falou, que seria do processo pedagógico do livro. Porque no período que eu trabalhava na livraria, até vendo assim, né, os livros, às vezes eu ficava me perguntando, poxa, mas se esse livro, o texto fosse em caixa alta, seria muito mais bacana. E aí, quando você vai conversar com o autor, não, porque é letra cursiva. E aí tem às vezes eu fico pensando assim, que dentro desse espaço, dentro dessa conversa, né, a importância também de um pedagogo, né, alguém que esteja ali diretamente, né, enfim, lidando, né, no trabalho com a criança. Porque tem um sentido, tem um porquê. O texto está em caixa alta, está em letra cursiva, está em letra bastão, né, ou caixa alta. E aí tem isso, porque tem a estética, tem o que é o funcional, no sentido de que é diferente você pegar um livro desse e dar para uma criança que está começando a se alfabetizar. Se tiver muito texto, vai ser um livro que para ela vai ficar cansativo e ela não vai dar conta de ler. Então, precisa ser pensado na quantidade. Não é só caixa alta, mas tem que ter pouco texto. Às vezes, trabalhar com repetições, né, com mais ilustrações ou com menos ilustrações. Isso daí são coisas importantes assim para o leitor, para o professor, né? E tem o orçamento para fazer isso. A diagramação do livro, porque aí se você pega um livro que ele está no... Porque criança tem disso, às vezes tem criança que está com 10 anos e eles já querem ler livro com capítulo. Eles já não querem mais ler livro que tá, sabe? Por quê? Porque esse livro já é infantil e aí eles já estão num outro, né, num outro movimento. Então, eu queria, enfim, que vocês falassem um pouco, né, sobre dentro da construção dos livros, né, vocês duas principalmente estão trazendo os livros infantis e Catuca também, que tem Catuxa, que tem que traz, né, esse viés mais pedagógico. É claro que é dentro da universidade, mas também como é isso, né? Como que a gente faz para um livro ser adotado por um professor universitário, né? Como que esse livro tem que ser? O que tem que ter ali? Porque a gente está falando de vendas, né? De comercialização, de ser empreendedor. É sobre isso também, né? Catuxa, vamos ouvir Catuxa. Oi, tá tudo certo no áudio? Tá ouvindo? A gente não está te ouvindo. Tá. Bom, eu acho que adotar um currículo diferente é um processo pedagógico. Vocês conseguem me ouvir? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Não. Olá, olá. Deu certo? Eu acredito que fazer o que eu estava falando da curadoria de um currículo, ela não é só o processo de inclusão, né, que agora está na moda de falar isso, ou diversidade, é um processo pedagógico e nem sempre fácil de fazer e nem sempre barato, porque no âmbito universitário, para adotar certos materiais que a biblioteca, por exemplo, não vá ter acesso, um livro, uma referência, como que você garante que teus alunos tenham acesso a determinados capítulos? Então, é um trabalho de formiguinha também fazer com que algumas informações possam chegar dentro da sala de aula como uma possibilidade de interlocução. Nem todos os professores estão
abertos a fazer isso. Isso ainda não é uma forma vista como uma pedagogia inclusiva. Então, se continua, agora, principalmente que a gente está falando de uma moda onde tudo é open access, ou seja, um acesso aberto, você ter a possibilidade de ter uma publicação com acesso aberto, você precisa pagar de $500 a $5.000 para ter um artigo publicado numa revista de impacto, por exemplo. As pessoas que não têm vínculo universitário, né, para a universidade pagar essa taxa, ou as pessoas que, as professoras, então, que estão dentro de um âmbito universitário, que querem ter acesso a alguns dos exemplares feitos pela editora Andarilha, é extremamente difícil, porque essas instituições fazem com que isso seja difícil. Ou seja, você sempre tem que se manter viciado no hegemônico, no mainstream, né? E na contramão tem um certo custo, mas a gente acaba fazendo todas as tentativas possíveis. Desde, por exemplo, de uma forma mais local, só para dar um exemplo, a gente tem... Alguns professores fazem algumas atividades na livraria local, onde tem livros feitos de forma mais cooperativa, né, de forma mais local aqui. Os alunos podem ter acesso e a gente pode falar sobre aquele conteúdo, mas isso, assim, é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, por isso que eu quero parabenizar a sobrevivência de editoras que fazem de uma forma mais artesanal, porque é mesmo revolucionário. E os professores que decidem utilizar referências, por exemplo, de livros que a biblioteca não vai comprar ou não vai conseguir comprar, ou não está interessada em comprar, porque, como eu falei, né, uma roda viciante desse processo da indústria, a gente acabar procurando outros meios de construir uma sala de aula diferente, de construir uma interlocução diferente. Estamos nesse caminho, mas reconheço a dificuldade, é isso. E reconheço e parabenizo, gente, estou aqui achando tudo lindo que vocês estão falando. Trabalho Maria Mariana, Luciana, Deisiane, ai, estou amando. Obrigada. Vou falar rapidamente sobre a minha experiência, né, com a editora. Vai fazer um ano no dia 20 de novembro, que a Tuxa estava lá presente no lançamento. Eu não sabia o quanto era caro fazer livro. Velho, a primeira vez que eu tive acesso a um orçamento foi até com a Andarilha. Eu já tentei fazer livros antes, e eu não sabia que era tão caro fazer livro. E, gente, depois da pandemia, o acesso à matéria-prima ele está cada vez mais caro, porque papel está sendo muito utilizado para os descartáveis, para tudo, né? O mundo foi impactado com a produção de produtos, né, descartáveis, pensando nessa coisa da super higiene, enfim. Ok. Mas é muito caro. E aí tem uma outra coisa, né? A gente tem feito livros de pessoas negras na editora. A gente tem um trabalho todo de mulheres negras construindo os livros. E eu não posso sucatear, enquanto editora, o trabalho das profissionais que trabalham comigo, mesmo que eu sempre faça uma odisseia de pedidos às profissionais, porque eu recebo pedidos do tipo... A professora negra, que recebeu uma grana específica, e ela quer publicar um livro. E eu não consigo dizer não a ela, mas eu não posso sucatear o trabalho, nem posso fazer um livro que não seja dentro dos padrões editoriais, que são bem abertos, né? Na nossa experiência também tem sido, não tão artesanais, na verdade, mas... De uma complexidade, né, de entender o fazer o livro, o do pensar, se é livro para pessoas negras,
precisa ser colorido, precisa ter cor. A gente brinca, né? Eu sou Maximus e ela, que é a designer da editora, é Minimals. E aí tem isso também, porque a designer, eu tenho que lidar com a experiência com os autores e com ela, né, que tá fazendo o livro, e ela me convence, ela diz assim: Daisy, isso não dá para ser assim. Não dá. E tem 1 ano que a gente vem trabalhando juntas, né, construindo essa experiência de publicar os livros. E eu tenho ficado mais Minimals, mas essa ideia dessa mesa também é para dizer para todo mundo que está ouvindo a gente, para todo mundo que está aqui presente, que fazer um livro, gente, é igual você parir, a ideia de parir uma criança, de botar no mundo, de gestar, de suplementar, sabe? De idas e vindas. Às vezes os autores e a experiência com a autoria negra também, ela é muito dolorosa para a gente enquanto editora, porque as pessoas negras estão esperando quase nada do livro, sabe? Estão acostumadas a publicar de qualquer jeito, de serem publicadas de qualquer jeito. E a gente, enquanto editora, por exemplo, não dá conta da distribuição. Distribuir livro no Brasil é caríssimo. Eu tenho uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás dizendo que, olha, existe uma quadrilha editorial no Brasil, que ela está no Sul e no Sudeste, que ela é feita pelos brancos, né? Esses brancos, eles dominam o mercado editorial, eles têm acesso ao papel mais barato. A gente compra papel e imprime o livro fora. Eu acho um absurdo que a gente precisa imprimir os livros da gente fora daqui. Eu nunca consegui imprimir um livro na Bahia. Eu nunca consegui imprimir um livro na Bahia. Inclusive, quero contatos. Porque, gente, é muito caro a unidade do livro. Nós tivemos uma oportunidade que pouquíssimas editoras têm. Nós trabalhamos em parceria com uma fundação, que é a Fundação Rosa Luxemburgo, que é importante mencionar, que mesmo estando situada no Sudeste, mesmo sendo uma fundação alemã, na figura de Cristiane Gomes, que é uma coordenadora de projetos, ela tem investido. Então, eu distribuo livros. O livro está pago. Isso é o sonho de toda editora, o livro está pago, né? E poder distribuir livros. E a gente dá os livros mesmo. Não, tome o livro. Ai, não leia o livro. Ai, eu não conheço o livro. Leve o livro, pegue o livro, folheie o livro. Então, essa experiência e essa conversa aqui é para provocar cada um que nos ouve agora sobre a sua relação com os livros. Porque, gente, a gente perde noites em cima do trabalho, né? Porque as equipes precisam ser enxutas, porque o trabalho da designer é um trabalho que tem uma carga horária e que tem um valor de hora que é caro mesmo para as nossas condições. Para as nossas condições, mas não é caro, né? Então, é isso, né? Eu consigo preços acessíveis, mas, assim, há muito custo. E aí a gente vai para aquele lugar do que coube a Luciana, que era lidar com os boletos. Manter um CNPJ com a carga tributária que a gente vive nesse país é absurdo. E o nosso KNAI de livro é um dos mais caros. O valor do imposto que a gente paga por cada nota emitida. Então, observem quantas profissionais estão envolvidas no processo do livro, com o valor de matéria-prima, com a falta de um parque gráfico no Nordeste, anunciando bons ventos. Eu espero que a gente consiga fazer o nosso papel, as nossas, né, gráficas aqui, deem conta do nosso trabalho de impressão, porque, gente, é extremamente sôfrego ter que dizer à pessoa negra que chega procurando a editora que eu não vou botar cor no livro dela, eu vou botar. Não sei como é, mas eu vou botar, eu vou diminuir o tamanho. A gente vai ficar sempre lidando, né, com uma política de escassez que ela é muito ruim para a gente que está fazendo ali no trabalho artístico, acompanhando, tentando satisfazer, respeitar o escritor, a escritora. E aí a gente agora precisa se virar para poder fazer a divulgação do livro. E aí tem a produção de conteúdo nas redes sociais sobre o livro. E aí tem o autor precisando botar a cara. Sabe? É um caminho que é imenso.
e que as pessoas desconhecem e que eu só conheci, e olha que eu sou professora há muito tempo, eu só conheci fazendo o livro. Né? Aquela nossa experiência na pandemia de produzir um e-book. Gente, tinha hora que eu dizia assim, meu Deus, por que eu me meti nisso? Porque é muito trabalhoso, ainda mais livro com um monte de autora, tem que ter um monte de autorização, o povo tem que assinar documento. Então, assim, tem uma parte jurídica, né? A gente na editora tem conseguido uma assessoria jurídica. Então, assim, é muita coisa. E os brancos, eles fazem livros lindíssimos, né? A gente sempre conversa, né, sobre como a ilustração para as crianças é babado. É importante demais. Se tiver só letra lá, meu amor, não rola. Não rola, entende? E assim, cada coisa que você bota no livro, pô, eu amo o hot stamp, eu quero colocar ali, mas o hot stamp, que é aquele douradinho, aquele brilhinho no livro, eu não tenho condição de pagar R$2 pelo hot stamp de cada livro. Porque, gente, cada elemento vai aumentando 2, 3, 5, 10, 20. Um livro, eu imprimi, o meu primeiro livro, ele custou R$54. Mas eu tive financiamento para poder fazer. E aí, por isso que eu posso distribuir esses livros, entendem? Então, assim, é um vai e vem, assim, que é importante a gente conhecer cada vez mais, para a gente, inclusive, respeitar o trabalho das editoras. As editoras, né, que estão aí nessa luta, o PNLD, inclusive, eu acho que a gente precisa se encorajar a levar os nossos livros para lugares que a gente nem imaginou que ele pudesse estar. Então, a gente tem que concorrer ao PNLD. Ah, vai levar pau. Depois melhora e consegue. Porque a gente precisa vender os nossos livros para o governo federal, para estar nas escolas, para eles distribuírem os livros e acreditar que isso vai ser possível. Mesmo que seja uma trajetória, assim, muito sôfrega. Muito sôfrega. Eu entendi, assim, esse lugar de fazer livro como uma parada que, como você falou, Desiane, é viciante. Eu amo. Quem quiser publicar, já estamos aqui, hein? Estamos aqui para publicar, para viver essa experiência de publicação. E, no final, a carinha do autor, da autora, paga, assim, o trabalho, sabe? Toda a exigência, todo o padrão que o autor exige, coloca. Tem autor que não compreende o processo. E muitas pessoas negras, gente, não compreendem porque nunca viveu. Porque não sabe, sabe? Não sabe que o livro... E fica impactado, sabe? De poder, não, você vai ter aqui assessoria de imprensa, né? E o boca a boca, gente. O boca a boca, sabe? Levar os livros, falar dos livros. A gente é monotemática mesmo, como a Sanara estava falando aqui mais cedo. Eu sou monotemática. Compre meu livro, leve meu livro, tome meu livro. Todo mundo, tudo presente de livro, toma o livro. Porque a gente entende, fazendo o livro, no poder e no potencial do livro como uma ferramenta, como uma tecnologia de sobrevivência das nossas memórias, das nossas subjetividades, das nossas dores, das nossas alegrias. A gente pode botar tudo no livro, né? E as pessoas negras têm direito de fazer isso. Então, é isso. É isso. É isso, gente. Gente. Oi, som. Acabou? Oi. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês pela presença, por esse papo maravilhoso. Foi muito bom conversar com vocês. É muito bom saber como funcionam, né, todos os processos. E eu acho que quem assistiu e quem tem esse desejo, né, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas têm ali uma coisa que está guardada, mas é impossível. Só faltou uma revisora. Mas você está aqui, querida. E daí eu acho que é isso, assim, né? Das pessoas saberem que é possível. E eu acho que é isso que os nossos, né? Que a gente precisa saber, assim, que é possível, que tem uma galera aí que a gente está correndo atrás, que tem os editais, que tem a Casa das Submissas, que tem Andarilha, que tem todo mundo aí, que é possível publicar livro hoje, que é possível vender, e que a gente está aí, e que tem a Joyce que pode vender, e tá tudo certo. Muito
Muito obrigada e boa noite, gente. Até amanhã, mas a programação continua. Vai ter agora uma performance e depois vai ter uma discotecagem. Não é isso? É isso. Acompanhem a casa. Muito obrigada, Catuxa. Beijo. Muito obrigada, meninas. Luciana, Deise, Mari. E é isso. Muito obrigada à Casa das Insubmissas também.